Tá só carregando aqui. Pronto. E aí a gente inicia agora esse segundo momento do nosso workshop, convidando Douglas Lira, que também é outro amigo da mesma turma. Eu estava comentando aqui, Douglas, no início, que essa turma da gente deu grandes frutos, né? Porque, e eu digo assim, não só profissional, assim, mas as pesquisas que foram desenvolvidas, não é só pelo título, na verdade, não é só pelo título, não é só pelas pesquisas, mas pelos profissionais que se formaram, assim, porque são grandes professores, independente do lugar que atuam, né? Se é na educação básica, se é no ensino superior. A gente manteve contato, nossa turma é de 2009, e a gente mantém contato até hoje, e a gente faz sempre essas trocas em eventos, em colaboração de pesquisa, e a gente vai construindo, assim, mantendo esse contato é muito importante. E Douglas é outro amigo próximo também, amigo de publicação, amigo de pesquisas, né? E de viagens para eventos. A gente já teve mala extraviada em evento acadêmico, dormiu num frio de Brasília. E Douglas, ele é professor da educação básica em Caruaru, é também professor com experiência em ensino superior, é mestre e doutor em psicologia cognitiva, mas ele puxa a sardinha para a linguística, e aí vocês vão observar isso no discurso dele. E hoje também vai apresentar vai fazer esse diálogo com a psicolinguística, mas também vai apresentar dados da pesquisa dele do doutorado, não é isso, Douglas? Isso. Pronto, eu vou te deixar agora, nesse momento, e só vou reforçar aos alunos que estão perguntando sobre a frequência, que a gente vai lançar os links no final do evento, certo? Só aguardem um pouquinho que a gente já lança a frequência. Pode ficar à vontade, Douglas. Ok. Só mais uma coisa. Eu combinei com o Hugo de informar com 30 minutos e com 15 minutos para encerrar. Posso fazer isso? Eu abro o microfone e aviso? Pode Pronto, sim. Okay. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas, né, como a Rafa já falou. E sou formado em letras e em pedagogia, mas fiz mestrado e doutorado na psicologia cognitiva, porque na psicologia cognitiva eu descobri que existe uma linha de pesquisa que é em comunicação oral e escrita, e essa linha de pesquisa, ela realmente trabalha com questões da linguística, né? Ela faz uma junção das questões da linguística com as questões da psicologia. Então, por isso, né, eu acabei me interessando bastante, né, por essa área, gostei muito do que fiz, e hoje tenho o prazer aqui de compartilhar com vocês o resultado da minha pesquisa, ok? Para isso, eu vou... Tá gostando muito de psicolinguística? Ok. Eu vou abrir aqui e eu só queria perguntar uma coisa, Rafa. Se o meu material, o pessoal não conseguir visualizar, você me informa? Porque... Informo, e se você precisar, eu já estou com ele aqui. Aí eu posso projetar, se precisar, você me avisa. Pronto. Aí eu vou projetar aqui. Se não sair do jeito que eu fiz, aí você me informa, tá bom? Porque às vezes com os alunos tem essa questão de eu achar que até os enunciados estão surgindo, quando na realidade eu preciso deixar os enunciados fixados, né? Eles não podem ficar surgindo. Aí qualquer coisa você me informa, tá bom? Eu vou abrir aqui o material, tá? Um momento. Deixa só eu... Oxe, então não abri não. Abri. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Rafa, aqui eu não tô conseguindo compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer, porque aí eu vou projetando. Tá só abrindo aqui o arquivo, peraí. Estão conseguindo visualizar agora? Não. Ah, tá carregando agora, eu acho que vai aparecer. Ah, tá, ok. Pronto, agora sim. Ok? Então, aí eu não consigo mais ver vocês, mas vocês conseguem me ver e me ouvir, não é isso?
Sim. Ok. Então, como a Rafa colocou uma proposta aí de falar um pouquinho aqui sobre psicolinguística, eu fiz questão de colocar a linguística cognitiva, falar um pouquinho da linguística cognitiva, da psicolinguística e da psicologia cognitiva, né? E essas três, logo de cara, vocês percebem uma coisa, que elas têm campos da linguagem como o cerne da questão, ou seja, tudo que essas três perspectivas teóricas têm a falar sobre os sujeitos ou sobre as práticas sociais em que esses sujeitos estão inseridos, a linguagem é um ponto central. Duas coisas são centrais aí, a linguagem e a cognição, ok? Então, por isso que eu coloquei esse título, Linguística Cognitiva, Psicolinguística e Psicologia Cognitiva, Campos da Linguagem. A minha apresentação, ela primeiramente passará pela linguística cognitiva, depois eu falarei da psicolinguística, depois eu falarei da psicologia cognitiva, e aí falarei de forma bem breve, né, da psicologia cognitiva, para poder realmente apresentar a pesquisa, que é o meu maior foco aqui da apresentação para vocês. Então, para que vocês começarem a estruturar a forma como eu estou apresentando, vocês devem lembrar que eu estou primeiro falando da linguística cognitiva, depois eu falo da psicolinguística, depois eu entro na psicologia cognitiva, que é para apresentar o meu trabalho. Combinado? Então, a apresentação, ela segue esse ritmo. Linguística cognitiva, ela na realidade é uma proposta teórica que surge como um contraponto ao gerativismo, tá? Quando a gente está falando que a linguística cognitiva ela surge como um contraponto ao gerativismo, a gente não está dizendo que eles negavam as propostas trazidas pelo Chomsky, né, que é o principal representante do gerativismo, pelos estudiosos. A gente está apenas dizendo que ela faz um contraponto sobre essa matemática e essa formalidade da língua que foi apresentada pelo gerativismo, ok? Então, quando vocês virem por aí essa palavra contraponto, vocês não pensem que a linguística cognitiva ela está num lado oposto ao gerativismo. Ela não está de um lado oposto, ela está apenas alargando aquilo que o gerativismo vinha propondo, ok? Sobre os processos da língua. Para o gerativismo, a linguagem é um sistema de conhecimento autônomo, depositado no cérebro dos indivíduos e constituído de uma série de princípios inerentes à estrutura gramatical da língua. Então, a linguística cognitiva compreende que o gerativismo, enquanto esse sistema estrutural da gramática, consegue perceber que essa estruturação que eles propõem de, por exemplo, artigo, substantivo, acontece em todas as línguas. Mas a linguística cognitiva, ela vai se perguntar sobre em que contexto esse tipo de acontecimento de ação linguística discursiva, ela está acontecendo, ok? Porque o gerativismo, ele limitou a abordagem a questões relacionadas ao desenvolvimento ou à maturação de uma capacidade biológica. E a linguística cognitiva, quando coloca esse contraponto, vai dizer que, embora os sujeitos eles falem, né, dialoguem, conversem dentro de um determinado sistema linguístico, ou seja, dentro de uma determinada estrutura gramatical, ok? O sujeito, ele tende a brincar com essa estrutura ao ponto de, às vezes, não ser nem necessário formar uma estrutura gramatical completa para ele poder ser compreendido em um determinado contexto. Então, veja que eles não estão, a linguística cognitiva, ela não está se opondo ao gerativismo, mas ela está lançando um contraponto no sentido de alargar realmente o conhecimento em cognição que nós temos sobre a linguagem, ok? Se eu estiver sendo muito rápido ou muito devagar, vocês me falem, porque daí eu diminuo o ritmo, tá? Então, os gerativistas, eles privilegiaram a busca de aspectos linguísticos universais, né? Deixando aí de lado questões sociais e interativas nas situações reais de comunicação, que é o primeiro ponto que a linguística cognitiva vai estar levantando em relação aos gerativistas. Professor,
Douglas, isso mais ou menos em que época do ano, né, do século? Isso mais ou menos do século passado, por volta de 1950, 60, que é quando o gerativismo ele vai surgir lá em Massachusetts, em meados de 1950. Salva a memória, se eu estiver, salvo não estou enganado aqui, deixa eu lembrar, 1956, se eu não estiver enganado, ok? Para o gerativismo, a mente ela é composta de módulos ou partes. Então, o gerativismo ele compreendia que a mente ela tem, digamos, arquivos, e esses arquivos eles comportam partes da memória, partes da atenção, partes da linguagem, coisa que até hoje, até então, não conseguiu provar totalmente, mas também não conseguiu negar totalmente. O que a linguística cognitiva vai estar falando é que a gente não consegue saber ao certo se é a linguagem que forma esses módulos, essas partes, ok? Ou se essas partes e esses módulos, elas realmente, de fato, elas já são inatas e elas vão se desenvolver pela maturação biológica. E a linguagem, vista como um sistema formal, interpretado no sentido lógico, as expressões são construídas através de regras formais. Aí é quando os cognitivistas vão bater de frente com os gerativistas para dizer que, embora haja regras formais de como você lida com a língua, a gente não pode achar que a língua ela pode ser formada dentro de um universo matemático, onde cada palavra só pode ou deve ser encaixada dentro de um determinado, de uma determinada parte para fazer sentido. Então, perceba que o que a linguística cognitiva está chamando a atenção é que, embora seja de grande relevância o que o gerativismo propôs, ele deixou de lado, o gerativismo deixou de lado aí questões relacionadas aos processos interativos que acontecem nas ações sociais em que a linguagem está presente, ok? Então, a linguística cognitiva, ela leva em consideração aspectos relacionados a restrições cognitivas, que inclui a captação de dados da experiência, sua compreensão e seu armazenamento da memória, assim como a capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e transmissão adequada desses dados. E focaliza a linguagem como uma forma de ação, ou seja, por meio da linguagem conversamos, oramos, pedimos, assumimos papéis sociais diversos. Então, ao invés de apenas analisar a língua dentro de partes que vão produzir um determinado sentido, se estiverem dentro de uma determinada ordem, a gente precisa, para a linguística cognitiva, entender como é que essa cognição ela se forma através da linguagem e que partes aí realmente cerebrais e contextuais ativam determinadas partes da nossa cognição. Então, sei lá, se eu estou falando de memória, por exemplo, se eu estou falando de memória e eu vejo uma flor na rua, né? Quando eu olho para essa flor na rua e essa flor, ela está relacionada, uma flor amarela, ela está relacionada a uma flor, a mesma flor que eu tinha na minha infância. O que foi que ativou uma determinada região da minha cognição? Foi a imagem da flor, foi a palavra flor, ou foi o conjunto dessa relação que é construída ao longo do tempo pelos sujeitos? Então, está mais ou menos aí essa ação na qual a linguística cognitiva vai pensar, né, de como é que a gente conversa, como nós oramos, como nós pedimos, como nós conversamos, como nós, por exemplo, agora temos essa ação de linguagem, essas ferramentas, esses recursos que vão fazer eu estar na minha casa, aqui, tentando fazer com que vocês compreendam alguma coisa aí do outro lado da cidade de vocês. Então, a linguística cognitiva, ao levantar esse contraponto e se lançar como uma proposta teórica dentro da linguística, ela não estava negando a cognição, principalmente a cognição que havia sido pensada a partir do gerativismo, dessa coisa da linguagem, ela ser
material de fato biológico e que, ao passar do tempo, se matura, né? Mas pensando em que contexto essa linguagem realmente ela pode maturar e ela pode se desenvolver e que sentido ela tem para a ação do homem aqui na Terra, ok? Em suma, a gente tem aqui, né, um cara que eu gosto muito, tá lá nas minhas referências, né, ele tem um livro, tipo um pocket livro, né, um pocket book, que é o Suarez, o Antônio Abreu Suarez. E daí ele vai estar justamente levantando essas questões e mostrando, né, que não dá para a gente estar pensando apenas na produção da palavra dentro de determinadas caixinhas, né? Mas que ele não nega essa ordem, existe uma ordem para as palavras se encaixarem, mas existe também uma busca pela memória ativa, na qual os sujeitos conseguem complementar aquilo que está sendo dito, sem necessariamente até mesmo a palavra existir, ou utilizando a palavra com outro sentido, com uma outra entonação. Então, aqui ele traz esse exemplo, né? Ele diz assim: infelizmente, seu irmão tem bebido muito. Aí alguém responde, né? O pior é que, além de beber, por causa das más companhias, ele está começando a cheirar também. E daí o autor coloca, né, que não necessariamente a gente precisa colocar aqui a palavra cocaína, né? A gente não precisa colocar a palavra cocaína. Automaticamente, o nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva via linguagem, perdão, não posso dizer que é cérebro, porque é uma construção social, ela não é uma construção cerebral, a gente consegue ativar esse cheirar, e esse cheirar seria cheirar a cocaína, sem necessariamente a palavra aparecer, sem necessariamente eu ter que provar que existe uma transitividade que precisaria de um complemento verbal. E daí o Soares vai estar dizendo que isso faz parte de um tipo de trabalho que é feito dentro da linguística cognitiva, principalmente dessa linguística cognitiva do dia a dia, da linguística cognitiva cotidiana, ok? Então, quando a gente for pensar em linguística cognitiva, a gente vai estar pensando, somente para a gente finalizar, porque eu fiz esses dois primeiros de modo mais breve, a gente vai estar pensando a linguística cognitiva como uma proposta teórica. Isso eu quero que vocês pensem comigo, né, e tentem gravar isso. A gente vai estar pensando a linguística cognitiva como uma proposta teórica que foi um contraponto ao gerativismo, porque levou em consideração, no uso da linguagem, pensando em cognição, né, as relações que são estabelecidas pelos sujeitos quando estão em um determinado momento de ação e que se utiliza da linguagem, tá? Então, toda vez que estiver pensando em linguística cognitiva, estamos pensando em cognição, tá? Estamos pensando em cognição e estamos pensando que ela surge como um contraponto ao gerativismo, né? Mas não um contraponto de negar, apenas um contraponto para alargar a forma de pensar a cognição, levando em consideração as interações que o sujeito faz no dia a dia. Ok? Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar? Alguém fala. Douglas, se aparecer alguma pergunta aqui, eu vou comunicando. Ok. Certo? E se eu tiver muito rápido, você também me informa, tá, Rafa? Tá bom, tá tranquilo. Tá. Então, aí foi que surgiu a linguística cognitiva, ok? Então, de modo breve, né, a gente vai sempre estar pensando que a linguística cognitiva ela é um contraponto ao que foi levantado pelo gerativismo, não negando o gerativismo, mas pensando nas interações dos sujeitos quando alocados em determinados contextos, ok? A psicolinguística, ela advém aí das ideias do Humboldt, retomadas por Wundt, que era um psicólogo alemão e que se preocupava com processos mentais e comportamento verbal, né? O Wundt aí, ele estava pensando de como é que uma pessoa pensa, por exemplo, que vai fazer bolo e automaticamente ela tem uma ação de fazer bolo. Ou, vamos pensar melhor aqui, como é que uma pessoa pensa que está
enfermo com uma doença X e ela toma um placebo e ela se cura, né? É uma ação de linguagem, é uma ação de palavra. Então, como é que esses determinados processos mentais, né, e comportamento verbal atuam sobre a ação do sujeito, ok? Eu, por exemplo, agora, eu estou preocupado em montar um material, eu fiquei preocupado em montar um material que fosse adequado para vocês, que estão nesse processo de graduação, e que não estaria presente comigo, e que não passou pelas etapas de formação que eu já passei. Então, como é que eu adequo, né? Como é que as minhas ações de linguagem e os processos mentais que eu crio vai, aos poucos, adequando o comportamento verbal que eu vou ter frente aos alunos. E aí vocês já podem pensar de que tipo de comportamento verbal vocês vão ter em sala de aula, né? Que tipo de comportamento verbal vocês têm em sala de aula que faz com que os alunos compreendam aquilo que vocês estão dizendo e o objetivo que você deseja atingir, ok? Então, a psicolinguística, ela vai surgir justamente pelas ideias retomadas do Wundt, né, que era um psicólogo alemão muito bem conceituado dentro da psicologia, que vai se preocupar com esses processos mentais e com esse comportamento verbal. E isso levar em consideração que a psicolinguística, ela começa a se contrapor ao behaviorismo, né, do Skinner, e da entrada e da ideia de entrada e saída que a linguagem vai ter no behaviorismo, né? De uma palavra, você só consegue expressar uma palavra porque você escuta uma palavra, como se fosse um automatismo linguístico, né? Como se você estivesse no automático. E daí a psicolinguística vai dizer que não, você, além de conseguir reproduzir a mesma palavra que você escutou ou ouviu, você consegue também criar novas palavras, ok? Criar novas palavras e até mesmo deixar de usar determinadas palavras por questões, às vezes, até pessoal, ok? E a psicolinguística, ela surge do trabalho cooperativo de psicólogos e linguistas, marcada pelos eventos do Seminário de Verão da Universidade de Cornell, em 1951, e do Seminário de Verão da Universidade de Indiana, né, que é quando os psicólogos começam a perceber que na relação que se tem com os pacientes e na própria prática de pesquisa, o que a gente começa a perceber é um sujeito de linguagem que está surgindo na relação que se é criada. Ok? Então, até a década de 70, os estudos feitos na área da psicolinguística, eles se baseavam na proposta gerativista de cognição, na qual transformações ocorrem dentro de uma lógica de acontecimentos, muito parecido com a linguística cognitiva, ok? Ou seja, até a década de 70, a psicolinguística, os trabalhos que eram feitos estavam baseados no gerativismo. Então, palavras eram alocadas, né? Palavras eram analisadas e alocadas dentro de partes ou módulos na qual ela realmente deveria estar, sem levar em consideração diferentes abordagens que a linguagem poderia tomar, ok? Então, isso aconteceu até a década de 70. O que acontece depois disso é que a própria linguística, enquanto ciência, ela começa a penetrar fortemente nas ciências humanas. E daí a gente começa a ter uma virada, que vai ser chamada de segunda revolução cognitiva, tá? Um exemplo para o que eu falei anteriormente é que, quando eu digo Maria comprou carne, ou a carne foi comprada por Maria, independente de como eu falei esses dois enunciados, de como eu disse esses dois enunciados, você vai entender que Maria agora tem carne, independente da forma que eu falei. Agora, para a psicolinguística, o que também vai mudar é quem falou, né? Quem falou e quem ouviu, quem foi o locutor e quem foi o interlocutor desse enunciado.
Ao enunciar a carne foi comprada por Maria, eu estou respondendo a uma pergunta ou estou fazendo uma afirmação daquilo que eu vi e presenciei? Ou estou fazendo uma afirmação daquilo que eu disse realmente e eu estou fazendo uma afirmação daquilo que eu vi, presenciei e quero externalizar, porque eu poderia simplesmente saber de tudo isso e não fazer nenhuma comparação, e não dizer nada, ficar calado. Então, veja que a psicolinguística ela vai começar também a se preocupar, não é só onde a palavra se encaixa, mas é como também essa palavra se encaixa, onde essa palavra se encaixa, e que conexões, né, conexões cognitivas mesmo, que relações cognitivas e que impacto cognitivo esse enunciado tem para a gente. Quando eu estou falando de impacto, eu estou falando realmente de como o enunciado fez efeito em você. Então, veja que se eu digo a você assim, em sala de aula, por exemplo, já que a maioria aqui é professor, né, já atuando em sala de aula, ou se preparando para atuar, quando eu digo uma coisa que eu acho que todo professor deve ter, é um pouco de ética na forma que você fala com o seu aluno, né? Um pouco não, muita ética, para você não distanciar o aluno da sala de aula. Então, quando eu vou corrigir, né? Corrigir. Eu não digo que é corrigir, porque eu acho que a aula é um evento vivo, né? Mas quando eu digo assim, que eu vou corrigir o que o aluno disse, e eu digo assim, não, você está errado, ou você está equivocado, veja que mudar essas palavras vão ter efeitos distintos para os sujeitos que as ouvem. Então, um sujeito pode ouvir, você está errado, e ele não se incomodar com o que o professor falou com ele, mas outro sujeito pode ouvir, você está equivocado, e ele se sentir aí, digamos, chateado com o que o professor falou, né? Então, eu posso modalizar essa linguagem e falar, você está equivocado, e isso ter um impacto diferente para quem recebeu esse enunciado do professor, ok? Então, a psicolinguística, a partir de 1970, até 1970, ela é muito amarrada ao gerativismo, né? As questões gerativistas, as propostas gerativistas de análise da cognição, que era dentro de padrões modulares ou partes na qual a linguagem estava inserida. A partir da década de 70, com a linguística cada vez mais forte, entrando nas ciências humanas, né? Porque quando a gente vai pensar em linguística, a gente pode pensar que ela entrou na antropologia, ela entrou na sociologia, né? As ciências humanas começam a ter um olhar mais reflexivo sobre a linguística, e a linguística também começa a ter um olhar mais reflexivo sobre as outras ciências. Ela começa a se distanciar, né? A psicolinguística começa a se distanciar das questões gerativistas e começa a ter uma perspectiva mais discursiva. E isso vai acontecer em meados da década de 70, ok? Então, a psicologia passa a se concentrar a psicolinguística passa a se concentrar com menos frequência aos estudos que se concentram nas variáveis sintáticas do processamento textual e acaba focalizando na compreensão do discurso e ao reconhecimento de palavras. Se você até for pegar os estudos, se você for fazer um apanhado aí bibliográfico dos estudos da psicolinguística até a década de 80, 80 e pouco, você vai ver que era muito focalizada na compreensão, na análise das variáveis sintáticas, de como é que os sujeitos, eles lidam com as variações sintáticas de uma língua. Após a década de 80, né, já com as mudanças que vão ocorrendo, com a antropologia crescendo, com a sociologia também crescendo muito, e com a análise do discurso cada vez mais em alta, o que é que acontece? Que para além das questões de variáveis sintáticas, começa-se a explorar o campo da compreensão do discurso, ok? De como é aquilo que eu falei anteriormente, né? De como é o impacto de uma determinada palavra, de um determinado enunciado, quando estou a dizer algo, quando penso ou quando estou dizendo algo. Douglas, por que quando eu penso?
Porque quando você está pensando, você também está construindo internamente, né? Internamente, enunciados no seu pensamento, que é aquela ideia bem vigotskiana de linguagem, tá? Que eu vou falar mais na frente. E daí, é a partir daí que surge a psicologia cognitiva. Então, a psicologia cognitiva, ela é o estudo de como as pessoas percebem, aprendem, lembram-se e pensam sobre a informação. Então, um psicólogo cognitivo, ele poderá estudar como as pessoas percebem várias formas, porque se lembram de alguns fatos e esquecem de outros, ou mesmo porque aprendem uma língua, tá? Então, toda vez que a gente está pensando em psicologia cognitiva, a gente está pensando numa proposta teórica dentro da psicologia que tem como intuito analisar cognição humana. E dentro da psicologia cognitiva, há várias ramificações. Uma dessas ramificações, vai estudar justamente questões ligadas à linguagem. E daí vai ter que beber e muito da linguística para dar conta, né, para conseguir, digamos, não é provar, porque a gente não está trabalhando com uma verdade, né, não é uma verdade absoluta, mas é conseguir ter coerência no seu tratado teórico e metodológico, ok? Só para a gente fechar aqui, quando eu estou pensando das três coisas que eu falei, linguística cognitiva, psicolinguística e psicologia cognitiva, quando eu estou falando de linguística cognitiva, eu estou falando de uma proposta teórica que foi um contraponto às questões gerativistas e que avisava aos gerativistas que havia uma questão de contexto que precisava ser analisado dentro daquilo que estava sendo produzido. E que a língua não é uma caixinha onde as palavras vão se encaixando e determinada coisa está aqui, o artigo está aqui, o substantivo está aqui, o pronome está aqui, e tem que ser dessa forma, né? Então, a linguística cognitiva estava apontando justamente para a linguagem enquanto esse fenômeno de mudança, para a língua enquanto um fenômeno vivo que pode mudar. Então, a linguística cognitiva estava ampliando essa geração, né, essa geração gerativista que estava surgindo, ampliando o conhecimento aí sobre linguagem. A psicolinguística, em um primeiro momento, vai beber muito das questões gerativistas para falar, em especial, de processamento da linguagem, de processamento sintático. E, num segundo momento, a psicolinguística vai estar pensando sobre discurso, e isso vai acontecer mais ou menos pela década de 70, e de como é que esses discursos eles criam cognição. A psicologia cognitiva, enquanto ramo, né, enquanto uma proposta teórica da psicologia, né, como uma vertente da psicologia, vai ter várias ramificações, e uma delas vai beber tanto da psicolinguística como da linguística cognitiva, ok? Eu estou muito mais atrelado a um campo da psicologia cognitiva discursivo, e daí muito mais atrelado a esse campo da psicolinguística, do que a linguística cognitiva. Ô Douglas, tudo bem que você está atrelado muito mais à psicolinguística do que a linguística cognitiva. Mas então, por que você trouxe? Eu trouxe para aqui. Quando vocês pensarem em cognição dentro dos estudos da linguagem, vocês lembrarem que existe, no mínimo, a linguística cognitiva, a psicolinguística e a psicologia cognitiva, que vai estar pensando também, todos esses três vão estar pensando em questões de linguagem, e que vai resultar naquilo que a gente tem hoje, né? As pessoas vão falar de sociocognitivismo, de neurocognitivismo, de cognitivistas, mas todos esses vão se basear, de alguma forma, em algum desses três pilares para falar de cognição. Ok? Ok? Ok, tudo certo. Tudo certo, gente. Eu tirei aqui, eu realmente tirei, mas eu vou voltar a apresentar. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui
A gente não consegue impactar, né? Eu acho que a palavra impacto, geralmente as pessoas do campo da educação não gostam dessa palavra, né? Porque a palavra impacto, ela tem um peso muito grande, mas eu sempre gosto de pensar em impacto de uma forma mini, né? De uma forma pequena, curta, né? O impacto que você tem agora sobre a minha fala, né? Eu falo e você é impactado por ela. De uma forma meso, que é uma forma mediana, né? Você tem um impacto de algo a médio prazo e você tem um impacto longo, né? Então, eu acho que aqui, no mínimo, eu preciso impactar vocês de uma forma muito no aqui e agora. Então, vamos pensar comigo que linguística cognitiva, psicolinguística e psicologia cognitiva, as três dão contas de campos da linguagem, né? Mas cada uma vai pensar ou vai criar pesquisas, né, e teorias e metodologias de formas distintas, mesmo que se assemelhem, elas vão ter objetivos distintos. Linguística cognitiva como um contraponto, tá? As questões gerativistas. Psicolinguística bebe do gerativismo e, a partir da década de 70, começa a ter um impacto das questões discursivas, e a psicologia cognitiva, que se fortalece também a partir da década de 70, principalmente no Brasil, e em especial em Pernambuco, começa a dar conta dessas questões, principalmente daquilo que está dentro da educação. Então, agora, eu vou apresentar o meu trabalho, que está dentro da psicologia cognitiva, levando em consideração as questões de linguagem. Estão conseguindo ver? Está carregando. Agora sim. Certo. Deixa eu só ir para lá. Então, daí, ó, o que é a revolução cognitivista, né? Ou revoluções cognitivistas? É um texto de Vasconcelos, né? Vasconcelos e Vasconcelos, os dois autores recebem o sobrenome de Vasconcelos, e eles vão estar dizendo que existe uma primeira revolução cognitiva, que ela é impulsionada pelo behaviorismo, né? E que é a negação da introspecção, né? É aquilo que a gente pode ver no sujeito sem levar em consideração outras questões, principalmente questões contextuais. E daí, e também dos trabalhos do Noam Chomsky, na década de 50, que vai resultar no gerativismo. Essa é a primeira revolução cognitiva, e essa revolução cognitiva, ela era bem cognição, digamos assim, a nível de tentar provar que existe algo no cérebro mesmo da pessoa, que existe uma linguagem ali que se forma, que se matura, e que os sujeitos estão condicionados a um determinado padrão de linguagem X, ok? E que os sujeitos seguem a regra de uma determinada gramática. Essa é a primeira revolução cognitiva que o Vasconcelos vai estar discutindo em seu texto. A segunda revolução cognitiva, ela vai acontecer por volta da década de 70, e ela traz as implicações discursivas que vão impulsionar as pesquisas que são realizadas. Então, num primeiro momento, eu não levo em consideração questões contextuais, né? Quando a gente está dizendo isso, a gente não está dizendo que não houve ninguém que fez esse tipo de análise, não. Houve algumas pessoas fizeram, mas é que a maioria fazia, na primeira revolução, questões mais voltadas a processamentos sintáticos, né, sem levar em consideração o contexto. Essa segunda revolução, que vai acontecer a partir da década de 70, as pessoas já levam em consideração discurso, né, e aonde é que esses discursos, essas redes discursivas, elas estão se formando, ok? Passando para cá, eu vou apresentar... Oi? 30 minutos. Tá, então agora eu só tenho 15, 30. Eu ainda tenho 30? 30, isso. Amém. Então, aqui, ó, eu vou apresentar. Eu dei uma carreira, porque Rafa sabe que eu falo muito. Eu acho que um slide, se fosse realmente numa aula, eu estava no primeiro slide, pessoal. Pode acreditar.
e estava falando o nome de um monte de gente, me veio um monte de gente na mente, né? Veja como é interessante essa questão da cognição e como a gente ativa a memória, né? Enquanto eu estava falando com vocês e lembrando de pesquisa e de fazer pesquisa e dessas questões da psicologia cognitiva, da psicolinguística e da linguística cognitiva, estava vendo vários autores e eu estava me prendendo para não falar, para vocês não se perderem. E isso, como o Wundt vai propor, existe uma maneira de como você se apresenta para o outro. Existe um comportamento verbal que vai se adequando ao seu público. E isso é super interessante, pelo menos para mim que gosto. A minha pesquisa, ela é a aplicação de uma adaptação do modelo. Agora eu estou entrando na pesquisa, tá, gente? Ela é uma aplicação de uma adaptação do modelo de debate crítico por uma professora da educação básica para a promoção do pensamento crítico argumentativo, tá? Esse modelo de debate crítico que eu estou falando aqui é um modelo, ele não é um modelo brasileiro, ele é um modelo chileno, né? E no Chile ele acontece por meio de rodeios não, ai, meu Deus, qual é o nome? Eu esqueci agora. Torneios, isso. Acontece por meio de torneios entre as escolas. E no final tem uma escola campeã, né? Então os alunos, eles debatem temas sociais, um torneio nacional, né? É um torneio nacional. Esses alunos, eles debatem sobre temas sociais dentro da escola e no final há um vencedor, né? Uma escola que sai como vencedora. A adaptação feita para o Brasil tem duas coisas bem interessantes que é levada em consideração nessa adaptação que foi feita para o Brasil, né? Primeiro que a adaptação foi feita para o ensino superior. E a partir dos resultados satisfatórios no ensino superior, foi que se começou a pensar para a aplicação do modelo de debate crítico na educação básica, né? E daí começou a surgir pesquisas do modelo de debate crítico na educação básica, ok? Só que tem uma coisa aí a ser levada em consideração. Aqui no Brasil, não existe campeão, né? No final do torneio, no final do debate, não existe campeão. No final do debate, se apresenta os grupos que se dividiram, né? O grupo pró e o grupo contra, né? Oponente e proponente. A gente explicita quais foram os argumentos, né? Os argumentos que foram melhores produzidos. E daí a gente analisa esses argumentos junto com os alunos, trazendo eles à reflexão. Mas não da forma que a gente pensa, a gente não acha viável trazer uma espécie de disputa para a sala de aula quando a gente está pensando num modelo de debate crítico. E por que a gente não pensa nessas questões? Porque a educação brasileira, ou, digamos, a nossa cultura, ela já está muito, digamos assim, enriquecida de disputa, né? Então, amenizar esse impacto na sala de aula faz com que o aluno não se afaste de outros debates que venham a acontecer, ou que um grupo, no final de um debate, sejam vistos como os grupos dos fracassados, dos que não sabem debater. Então, no modelo de debate crítico que a gente tem aqui, que a gente aplica aqui em diferentes escolas, a gente faz com que, no final, os alunos reflitam sobre o debate, mas que não saia nenhum grupo vencedor, ok? De forma geral, o objetivo da pesquisa é investigar se a apropriação e o uso de uma adaptação para minicurso do modelo de debate crítico, MDC, vai ser modelo de debate crítico, por uma professora-alvo de língua portuguesa, favorece o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes nas modalidades oral e escrita, ok? Douglas, e por quê? Porque aqui a gente tem muito a ideia de que a argumentação, né, de que argumentar é convencer o outro, né? E da nossa proposta de argumentação, a argumentação, ela serve também para convencer o outro, mas ela serve muito mais para desenvolver o raciocínio crítico discursivo.
E esse raciocínio crítico discursivo, ele é desenvolvido, né, por meio de situações didáticas que o professor pode utilizar em sala de aula, ok? Outra coisa que eu quero pensar aqui, ó, por que professora-alvo? Porque dentre as professoras que estavam participando da pesquisa, foi escolhida uma professora para poder fazer o levantamento e o acompanhamento do que foi feito em sala de aula, ok? Então, por que utilizar o MDC em sala de aula, né? A escola do século XXI, ela se compromete com o desenvolvimento e as habilidades de construção do conhecimento por meio da aprendizagem de conteúdos curriculares. Então, sendo assim, o MDC, ele é a base da argumentação e possui uma natureza epistêmica, ou seja, uma natureza de conhecimento, que potencializa o processo de construção de conhecimento. Por isso, o seu uso torna-se interessante para que a escola atinja seus objetivos. Então, veja que aqui eu já estou falando que a argumentação, usar o modelo de debate crítico nas aulas, nos conteúdos curriculares, ele vai favorecer a ação epistêmica, que é essa ação da construção do conhecimento. Então, eu estou dizendo que o aluno aprende a argumentar e argumenta para aprender. Então, veja que são dois caminhos. Num primeiro, ele aprende a argumentar e argumenta para aprender. Quando eu digo que ele aprende a argumentar, eu estou dizendo que ele está se utilizando das ferramentas da argumentação para ser cada vez mais um melhor orador, um melhor argumentador, né? E quando eu digo que ele argumenta para aprender, é que os conteúdos curriculares, eles são apreendidos e aprendidos por meio de situações didáticas em que a argumentação está inserida. E por que vai desenvolver o pensamento crítico discursivo? Vai desenvolver o pensamento crítico discursivo porque o tempo todo o aluno está levado a refletir, ok? Então, por ser argumentativo, em todas as fases que o estrutura, o mesmo aqui é o MDC, garante aos participantes a revisão de perspectivas, que significa levar os sujeitos a reanalisarem as bases que sustentam seus pontos de vista, observando as vantagens e limites que sustenta ou não a opinião que defende. E aqui tem uma coisa bem interessante, né, que deve ser levada em consideração. Quando a gente olha para dois argumentadores em sala de aula, e esses dois argumentadores, eles estão discutindo argumentando, né, sobre um determinado tema, a gente sempre avisa aos alunos que não é a questão de você sustentar até o final daquela rodada argumentativa, né, ou daquele momento argumentativo, a sua opinião, não. Se você mudar de opinião, pelo contrário, se você muda de opinião, na nossa concepção, você muda porque você refletiu sobre o que o outro disse. E mudar de opinião não significa ser fraco dentro de um determinado debate. Mudar de opinião aponta para quem está analisando que você refletiu sobre aquilo que estava sendo colocado em jogo, sobre aquilo que estava sendo levado à discussão, ok? Então, quais foram os meus materiais de análise, né? Foram as aulas da professora Alvo, antes da apropriação via minicurso do MDC, num contexto natural, mais o material que foram as redações produzidas pelos alunos. Então, num primeiro momento, a professora não recebeu nenhum tipo de orientação de como utilizar o MDC, né? A professora não recebeu nenhum tipo de orientação. Eu fui na sala dessa professora, gravei, né? Fiz videogravação das aulas dessa professora e anotações da aula dessa professora, quando ela estava trabalhando com um determinado gênero argumentativo, que eram as redações, né? Ela estava trabalhando com a redação que a Secretaria de Educação estava solicitando, e ela não recebia nenhum tipo de interferência na aula que ela estava conduzindo. Por isso que a gente chama de um contexto natural, porque não recebeu nenhum tipo de intervenção. Depois, essa professora passou
por um mini curso, né? Na realidade, a gente não gosta muito de utilizar a palavra mini curso, né? A gente gosta de usar mais a palavra orientação. A professora passou sobre uma orientação sobre o uso do MDC, que é o modelo de debate crítico, aprendeu a utilizar o modelo de debate crítico e depois foi aplicar esse modelo de debate crítico na sala de aula, tá? Então, eu analisei num primeiro momento como a professora trabalha com argumentação em sala de aula, sem o debate crítico, e depois analisei como essa professora trabalha em sala de aula com o debate crítico, analisando quais foram os resultados, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita. Ok? Então, ó, e por que isso? Porque compreendemos que formas e processos psicológicos estritamente humanos de pensamento e de construção do conhecimento surgem no âmbito de relações dialógicas, cuja natureza é necessariamente sociossemiótica. E daí, quando a gente está falando de relações dialógicas, a gente está falando do Bakhtin mesmo, né? Da proposta do Bakhtin de relação dialógica, né? Do eu, do outro, ok? E dessa, né, e que é necessariamente sociossemiótica, a gente está aqui pensando de como o Vygotsky pensava a linguagem, né, a língua e a fala, na construção do sujeito de linguagem, ok? Então, ó, juntando a linguagem, pensando em linguagem e argumentação, a gente vai dizer que a gente tem uma sofisticação na forma de pensar, na forma de raciocinar sobre um determinado conteúdo, ok? Então, ó, o meu objeto de análise era o pensamento crítico, certo? O que era que eu estava analisando em sala de aula especificamente? Eu estava analisando pensamento crítico e de como esse pensamento crítico ele é trabalhado na sala de aula pela professora, né? Como é que a professora estimula o pensamento crítico na sala de aula, ok? E o que é pensamento crítico, né? Pensamento crítico é a capacidade do sujeito em examinar ideias, identificar argumentos, analisar argumentos e avaliar argumentos, que é o Facione que vai estar falando para a gente. E, adicionalmente, a produção de argumentos. O surgimento da forma de pensamento reflexivo, que aqui se fala, decorre igualmente dos próprios movimentos dialógicos que constituem a argumentação. Defesa de ponto de vista, consideração e resposta a ideias contrárias, ok? Então, quando eu estou falando de pensamento crítico, eu estou falando por meio de relações dialógicas, de movimentos dialógicos que acontecem em um determinado contexto. Para tentar aqui figurar, para não ficar uma coisa muito pesada, para vocês entenderem melhor, perdão aqui porque não ficou. Aqui eu tenho Manolito, né? Aqui eu tenho Manolito e Mafalda, tendo esse momento de reflexão via argumentação. Aqui, Mafalda, ela faz uma pergunta ao Manolito. Esse é Manolito, gente? É, Manolito, né? É Manolito. Ela faz uma pergunta a Manolito, já presumindo, né? Aliás, Manolito faz uma pergunta a Mafalda, perdão. Já presumindo de que é um equívoco para Mafalda, né? Um equívoco de Mafalda matar uma formiguinha, tá? Então, na concepção de Manolito, ela não deveria fazer isso. E aqui está o próprio argumento feito em forma de pergunta. Ó, então ele diz assim: por que matou essa formiguinha? Que mal ela te fez? Aí ela vem aqui, ó. Esse é o argumento, ok? Esse é o argumento. E daí, Douglas, se é o argumento, qual seria o ponto de vista e a justificativa? Visto que o argumento ele é ponto de vista mais justificativa. É que não se faz mal a quem não fez nada com a gente. Não? Então, esse aqui é o argumento que está implícito na pergunta feita por Manolito. Se a formiga não fez mal nenhum a Mafalda, não tem a necessidade de Mafalda matar a formiga. Mafalda vem e
faz um contra-argumento. E daí Mafalda diz assim: é triste, mas alguns bichos a gente tem de matar. E se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? Então veja que automaticamente Mafalda faz o Manolito aqui ficar pensando. E aqui ele faz a reflexão e chega a uma conclusão, que é uma revisão, né, que é uma resposta, que é uma revisão ou não do pensamento inicial dele. E ele diz assim, né, aqui ele faz a reflexão e ele diz assim: nós, os bondosos, sempre somos pegos por esses argumentos. Então veja que ele faz uma reflexão justamente se baseando no contra-argumento que foi lançado por Mafalda. Então, entendam que a argumentação aqui, ela não é tratada como uma argumentação política, onde eu tento convencer o outro. Não. A argumentação, ela é um produto linguístico discursivo que facilita e sofistica o processo de reflexão, que me faz refletir sobre aquilo que estou a dizer. Ok? 15 minutos, Douglas. Mentira, né? Então, o professor, enquanto mediador do pensamento crítico da argumentação em sala de aula, ele precisa sair justamente do IRA, né? Porque a argumentação ela é importante em sala de aula para o professor sair desse processo de IRA. O que é IRA, Douglas? É investigação, resposta e avaliação. Comumente, em sala de aula, os professores eles estão o tempo todo investigando, né? Investigando por meio de perguntas se o aluno entendeu, né? O aluno responde e, a depender da resposta do aluno, o professor faz uma avaliação que é dizer se o aluno está certo ou está errado. Então, a proposta da argumentação em sala de aula é justamente fazer com que a gente possa sair um pouco desse IRA, né? Para não ficar o tempo todo dentro de um padrão que é investigação, resposta e avaliação. Eu vou correr um pouquinho, né, para a gente para eu não ficar sair aqui pela metade, ok? Então, a minha pesquisa foi uma pesquisa de intervenção, né? Os participantes, a minha selecionada foi uma professora que atuava na educação básica, numa turma de 7º ano, tá? De 8º ano, perdão. Ela era formada em letras, ela aceitou o pesquisador, né? Estava atuando dentro de uma escola pública. E daí, ó, eu fiz videogravações, anotações, para ver como era que essa professora trabalhava em sala de aula. E como foi o ciclo estudado por essa professora, né? Ela estudou justamente esse ciclo aqui, ó. Ela estudou como é que o MDC acontece. Isso aqui é um ciclo do MDC. O MDC tem uma aula teórica, no qual o professor expõe o conteúdo, né? O professor ele expõe o conteúdo, logicamente que refletindo junto com os alunos sobre o conteúdo. No segundo momento, é um teórico prático, no qual os alunos eles se preparam para o debate. Num terceiro momento, existe de fato o debate, onde os alunos debatem e o professor faz uma avaliação do debate. E num quarto momento tem um fechamento, né? O que é esse fechamento? O professor, depois de analisar o que os alunos fizerem em sala de aula, ele vai tentar aí fazer uma análise do que foi dito pelos alunos e se está de acordo com aquilo que foi trabalhado, fazendo menção a toda a construção discursiva que foi feita pelos alunos, ok? Então, toda vez que a gente está pensando num ciclo estudado dentro do MDC, a gente está pensando em aula teórica, teórica prática, debate e fechamento. Douglas, isso pode ser um dia, assim, 2 aulas aqui, 2 aulas aqui, 2 aulas aqui, 2 aulas aqui? Pode, em dias diferentes. Isso aqui não significa que 4 aulas num dia e o professor vai trabalhar aula teórica, depois teórico-prática, depois debate, depois o fechamento. Não, até porque é muito cansativo. O professor ele tem autonomia para fazer esse trabalho da forma que desejar. Agora, ele precisa passar por todas essas etapas para formar, de fato, um ciclo
do modelo de debate crítico, ok? E daí, sobre o discurso do professor, né, como é que o professor solicitou as redações aos alunos, os textos aos alunos, a gente analisou qual foi a finalidade do texto produzido, qual era a estrutura textual, como o professor apresentou a estrutura textual, se era introdução, desenvolvimento, conclusão, se tinha outras partes, como foi que o professor compreendeu isso, onde esse gênero que foi trabalhado em sala de aula, ele iria ser vinculado, né, onde ele ia ser circulado, se ia ser no mural, se ia ser selecionado 2 textos para colocar no jornal da escola, onde esse texto realmente teria uma circulação. E qual foi o interlocutor? Para quem os alunos estavam escrevendo, ok? Então, num primeiro momento, aqui são as outras categorias que a gente trabalhou, que foi argumento, contra-argumento e resposta, e se eles tinham aceitabilidade, relevância, suficiência, que é a qualidade dos argumentos. Ó. Aspectos, né, a estrutura de um argumento, argumento, contra-argumento e resposta, que formam um ciclo, e a qualidade desses argumentos, se ele tem aceitabilidade, relevância e suficiência. Deixa eu passar aqui somente para a gente... E em relação à produção textual, se os textos eles tinham uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Então, a gente analisou a aula e analisou os textos. Ó, a professora Marina, né, antes da mediação, ou seja, antes de estudar o MDC, ela vai explicar a atividade do primeiro dia, que foi a leitura dos títulos, né? Ela pediu para os alunos lerem títulos de jornais. E no segundo dia, ela vai explicar a atividade do segundo dia, que é uma leitura crítica do texto. Ela pede para os alunos fazerem uma leitura, a que ela chama de leitura crítica do texto, ok? E daí, ó, uma coisa que a gente tem que analisar é que a professora oportunizou aos alunos dividir os alunos em grupos, cada grupo recebia um título de texto, e a partir daí os alunos iriam falar sobre o que achavam, sobre o que pensavam daquele título de texto que receberam, ok? Isso por quê? Porque a professora ia trabalhar na produção textual sobre violência. O que a gente achou estranho é que ler apenas o título do texto não favoreceu o desenvolvimento de competências argumentativas nos alunos, como também a leitura crítica não favoreceu tanto a produção argumentativa dos alunos. Ok? Por quê, Douglas? Por que não favoreceu? Porque as perguntas feitas pela professora não engajavam os alunos a refletirem sobre aquilo, sobre o que o texto, né, o texto ou o título estava dizendo. Por exemplo, a professora perguntava, o que você acha... O aluno lia, né? Homem morre atropelado após reagir a assalto na zona norte de São Paulo. O aluno lia e a professora dizia assim, o que você acha desse título? E o aluno dizia, eu acho que a cidade de São Paulo está muito violenta. Ou seja, apenas a professora está reproduzindo nesse contexto aí aquilo que eu acabei de falar, o IRA, né? A investigação, a resposta e a avaliação. E não oportunizou o aluno, não deu oportunidade ao aluno de argumentar sobre a violência, mas apenas de ler os títulos que estavam sendo investigados. Então, ó, inferimos que a concepção que embasa a prática da professora parece recair sobre a ideia de que os alunos, quando colocados frente aos temas a serem trabalhados, desenvolverão, de modo espontâneo, habilidades argumentativas. O comando, né, o comando da professora, ou seja, aquilo que a professora falou, não oportuniza a criação de argumentos. Então, ó, olha o que a professora falou para os alunos. Todo mundo recebeu o título. Todo mundo ou cada grupo recebeu um título de notícia. Mais uma vez, são títulos de notícias recentes, que eu quero que vocês, pelo título, imaginem que pode estar sendo tratado na notícia. Ou tentem relacionar com alguma coisa que vocês ouviram durante o noticiário dessa semana. Então, veja que a professora não estava num processo de construção argumentativa, né? O comando, esse P aqui é de professora. O comando que a professora dá aos alunos faz com que os alunos tentem imaginar
o que pode estar sendo tratado na notícia. E uma das dúvidas que a gente coloca é, e se o título daquela notícia for uma ironia, né? E se o título daquela notícia for apenas um título provocativo, e a notícia em si não seja tão grave, provocativo para chamar a atenção do leitor, não for tão grave quanto a notícia está sendo repassada. E daí ela ainda complementa, né? Tentem relacionar com alguma coisa que vocês ouviram durante o noticiário dessa semana. E daí, o aluno, ele era um estudante da tarde, né? Da tarde, que não sei se assistiam, né? Programas de televisão, noticiários locais, mas aí eles iam tentar relacionar uma notícia que foi vinculada no Estadão, ou no Jornal de São Paulo, ou na Folha de São Paulo, com alguma coisa que eles estavam vivenciando aqui, né? Relacionar. Então, veja aqui, tantas palavras, imaginem ou relacionar, não oportunizou os alunos de produzirem argumentos em sala de aula, ok? E daí foram poucos os argumentos que a gente conseguiu observar. A professora faz uma pergunta, né? Lúcia diz assim, não, né? A professora pergunta o que é que ela imaginou, o que é que ela pensou. Ela diz que não conseguiu relacionar com nada, né? A outra, Cristina, vai dizer que mais ou menos, olhando para a Lúcia, sua amiga de grupo, e daqui a gente tem uma resposta ao que a professora falou, e aqui a gente tem um contra-argumento ao que a professora falou. Depois, Lúcia vai tentar justificar, né? Porque a professora insiste que ela tente relacionar com alguma coisa que ela vivenciou. E daí ela vai dizer que não. A violência do medo e da insegurança, que é o medo e a insegurança que a gente vive. E a professora diz, comentem mais sobre isso. Não dá para entender o que Lúcia falou, ela vai dizer, Denis vai dizer, fala mais alto, é inaudível o que ela falou, e daí ela vai estar dizendo, não, é só nas escolas, violências nos bairros e violências nas ruas. Veja que é tão plural o que ela falou, que a gente não consegue localizar o que Lúcia quer dizer com esse não. E aqui, nesse processo, a gente não vê um movimento de pensamento crítico reflexivo sofisticado. Tanto é que a qualidade desses argumentos eles foram somente aceitáveis. Aceitável e aceitável. E aqui a gente não conseguiu nem qualificar que tipo de argumento a professora utilizou. Depois que a professora recebeu a formação, né, passou pelo minicurso, a gente percebeu a escolha dessa professora foi porque essa professora foi a que melhor aplicou o MDC. E como nós queríamos analisar realmente uma professora que trabalhou do início ao fim com o MDC, a gente queria ver que resultados esse MDC trouxe para a reflexão na prática da professora. E daí, uma coisa bem interessante que a gente viu é que lá no MDC a gente tem somente 4 etapas, que é a primeira, teoria, a segunda, teoria mais prática, depois a gente tem um debate, e por último a gente tem um fechamento, né, que seria a avaliação que a professora faz. No modelo que a professora fez para a sala de aula, a professora teve um insight muito bom, que foi ensaiar junto com os alunos o debate, né? Ensaiar com os alunos o debate. E uma coisa interessante que a gente observou é que havia uma preocupação da professora agora em fazer com que as perguntas que ela lançava para os alunos fossem perguntas que os alunos refletissem sobre o que eles estavam dizendo, né? Então, ao invés do debate da professora ter 4 momentos, como a gente viu anteriormente, ao invés do debate da professora ter 4 momentos, que foi o ciclo que ela estudou, o ciclo da professora, do debate da professora, passou a ter 5 momentos. E por que passou a ter 5 momentos? Porque para a professora, como era uma ferramenta nova que ela estava trabalhando, seria interessante que os alunos tivessem um ensaio para o debate.
E no debate, realmente, não acontecesse o fechamento depois, acontecesse o debate e, em seguida, ela já faria o fechamento. Por quê? Porque ela também incluiu, dentro desse modelo de debate crítico, que só tem 4, o ensino da produção textual. Então, veja que esse ciclo ele é maleável, a professora conseguiu se apropriar de todos os percursos do modelo de debate crítico e ainda incluiu 2 momentos, né? Fez de 2 momentos um só, que é esse 4, debate mais fechamento, que eles eram separados, ela uniu. Ela criou um ensaio para o debate, que era para os alunos se apropriarem de como acontece um debate, e depois do debate ela ainda incluiu dentro desse ciclo, um ensino da produção textual. E quais são os resultados disso? Um dos resultados super positivos e que nos alegrou muito é que os alunos conseguiam entender que não era necessário eles afirmarem o mesmo enunciado do início ao fim de uma proposição, de um debate. Eles conseguiam ter um processo de desenvolvimento crítico, né, por meio da análise dos argumentos dos seus colegas, levando em consideração o respeito mútuo. Então, só para encerrar, eu vou para aqui, ó. Aqui foi um momento, a professora, na aula teórica, se utilizou de 5 aulas, certo? Ela se utilizou de 5 aulas para a aula teórica, explicando aos meninos. O tema dessas aulas era a redução da maioridade penal. Ela explicava aos meninos o que era argumento e quais eram os tipos de argumento. Fazia leitura crítica, né, sobre a maioridade penal. E uma coisa interessante é que ela, nesse momento, ela levou para a sala textos que tinham posições diferentes. Os alunos leram textos que eram favoráveis à redução da maioridade penal e leram textos que eram contrários à redução da maioridade penal. Então, vejam que isso é uma mudança no tipo de olhar que a professora tem sobre a atividade com argumentação em sala de aula. Uma coisa bem interessante, ó, uma das aulas a professora produziu esse cartaz com os alunos. Ela colocou lá, redução da maioridade penal, né? Ela fez uma roda de diálogo com base nas anotações feitas na aula anterior, fez uma distribuição de enunciados e confeccionou um cartaz. Ao invés dela perguntar sobre o que os alunos pensam, o que eles imaginam, ela deu enunciado aos alunos, e os alunos, a partir desse momento, eles tinham que identificar se esses argumentos eles eram a favor ou era contra. E, mais uma vez, ela pedia para que os alunos justificassem se esses argumentos, por que esses argumentos eram contra ou era a favor. Então, veja que agora, a professora, ao invés de estar perguntando coisas muito subjetivas, imagine, comente, ela estava preocupada com o tipo de justificativa que o aluno estava dando. Porque é a justificativa que você dá que vai sustentar ou não seu argumento. Ó, depois ela fez um ensaio para o debate, né, que foi uma aula onde os alunos se apropriavam do debate para, na outra aula, fazer de fato o debate, ok? Para eles entenderem a ecologia do debate, ok? Depois a professora fez aí a análise, fez a aula de produção textual, produziu a aula junto com os alunos e, anteriormente a isso, produziu de fato o debate, só que não vai dar tempo da gente ver agora, por conta do horário. A gente percebeu que, diferentemente das aulas antes da formação, em todas as aulas, a professora buscou propor atividades que envolviam o trabalho com argumentação. Quanto às situações de produções escritas, foi identificado que os comandos não garantiram a apropriação de aprendizagem da redação escolar, visto que se apresentaram insatisfatórios. Porém, a professora, ainda assim, proporcionou aos alunos refletirem sobre o seu próprio processo de escrita. Deixa eu só pular aqui, porque eu quero destacar 3 coisas. Ó. Eu quero trazer 3 destaques. Gente, eu dei uma carreira agora que nem eu me peguei. Eu quero 3 destaques. A gente já estourou o tempo, mas conclua. Eu vou concluir agora. Só são 4 slides, é bem rapidinho. 3 destaques para a gente
pensar de como é que essa professora, depois que passou por essa pequena formação, porque a ideia é dar uma formação mínima ao professor, como é que a gente, num mini curso de 1 hora, 2 horas, consegue capacitar esse professor para ele conseguir levar a argumentação para a sala de aula? E por que num tempo tão mínimo? Porque o professor do século XXI é um professor cheio de atividades. Então, ele não é aquele professor que pode fazer um curso de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Infelizmente, não. Então, como é que num momento mínimo a gente consegue propor ferramentas que façam com que esse professor trabalhe em sala de aula e desenvolva o pensamento crítico reflexivo dos alunos e a capacidade de argumentar? Então, ó, 3 destaques que eu quero trazer aqui. Isso aqui é, mais uma vez, da aluna Lúcia, que era uma aluna que se destacava porque falava bastante e tal. E eu achei bem interessante, um dos momentos de fala dela, é que ela entendeu aqui, ela entendeu que a professora falou, ela entendeu que ela poderia concordar ou discordar com o grupo oponente ao seu. E daí Lúcia diz assim: como a senhora falou, a gente pode, com algumas coisas, concordar. Veja que ela está levando em consideração o comando que a professora deu na sala de aula, quando a professora explicitou que não obrigatoriamente você deveria morrer, né, no seu enunciado, ou afirmar o seu enunciado do início ao fim. Você pode mudar. E daí ela diz: a gente pode com algumas coisas concordar. Porque eu concordo com isso que você falou. Com isso, ela está apontando para um menino, né? Ela está analisando o argumento anteriormente apresentado. Então, veja que nesse momento ela consegue entender o que a professora falou, né, sobre o comando que a professora deu, e a partir disso ela consegue ter uma interação satisfatória com o grupo oponente ao seu. Mesmo que isso, no final, possa ser visto como algo de fracasso ou não, né, pudesse ser visto, já que não seria visto, pudesse ser visto como algo de fracasso ou não, ela, dentro do seu grupo, ela muda de posicionamento. Então, veja que a fala da professora teve um impacto sobre essa aluna. E um impacto de modo que ela estava entendendo sobre a aula, ela entendeu a aula, né? Ela entendeu as regras do MDC e ela utilizou de forma explícita. Ela fez questão de falar abertamente que concordava, já que a professora havia dito que os alunos poderiam concordar. Num segundo momento, é um momento em que os alunos apontam incoerência entre o que as bancadas defendem e as justificativas apresentadas. Fábio diz assim: eu acho que o que ela falou agora foi contra. Ele está falando com um grupo favorável. Porque, como ela disse, o pai dela entrou na FUNASE e saiu pior. Por quê? Se ele entrou lá e viu as coisas, se entrou ruim, voltou pior ainda. Ou seja, ele aqui está analisando o argumento que a aluna trouxe ao dizer que o pai entrou na FUNASE e saiu pior, levando em consideração que se o pai entrou na FUNASE, ele deveria ter saído melhor, visto que a FUNASE, né, que na realidade é um presídio, e serve como um processo de ressocialização. O pai deveria ter saído pior, num sentido de ressocializado. Então, veja que ele está apontando contradições na fala da aluna. E um terceiro destaque é o momento em que um dos juízes, né, porque na bancada tem juízes, que são alunos que analisam, aponta para a fuga pela bancada proponente, ou seja, a bancada que é a favor, as regras estabelecidas, como também a juíza acerca dos argumentos, como exibido no excerto abaixo. Então, ele está analisando como é que o grupo se comporta, né? O que a Luísa fez aqui é que apontar de como é que o grupo está se comportando. Ou seja, ao invés do grupo atender às normativas que foram estabelecidas, o grupo está fugindo das regras que foram estabelecidas. E fugir das regras dentro do MDC, uma coisa desfavorável ao grupo. Aí a Luísa diz, né? O grupo a favor interfere muito nos argumentos do grupo contra. Ou seja, não respeita o momento de fala. E ficou meio confuso,
Porque em uma hora eles falavam a favor e outra hora contra, que eu não entendia muito bem. Então, veja que ela está apontando que o grupo a favor, para além de interferir no grupo contra, eles são dúbios em relação ao que eles falam. Ora eles falam a favor e ora eles falam contra. Eu acabei, um momento, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, num sentido, de uma forma bem geral, somente para eu concluir, pode abrir, Rafa. A argumentação, ela é fundamental em sala de aula, porque ela promove o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo. Eu espero ser convidado em um outro momento para falar especificamente somente de um trecho da minha tese. E por quê? Porque a gente não está dentro desse movimento argumentativo tentando convencer o outro. Pelo contrário, dentro desse movimento argumentativo que o MDC propõe, nós estamos lutando, né, ali, na luta dos discursos, lutando para processos reflexivos. Então, se o outro tem uma opinião melhor que a sua, mude, porque isso é favorável. Isso não significa fracasso de pensamento, ok? Só para finalizar minha fala, agora é finalizar mesmo, uma frase de Desmond Tutu, que é um filósofo, que ele vai dizer assim: não levante sua voz, melhore seus argumentos. E assim eu finalizo minha fala. Gente, espero que vocês tenham entendido. Que eu dei uma... Nossa, olha, realmente Douglas conseguir falar no tempo Foi que ótimo, falou Douglas. é um grande desafio, hein, Hugo? Foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. Realmente, eu agradeço muito. Eu sei que é uma pesquisa que tem muita coisa para a gente ouvir de você. Eu acho que, além de vocês estarem contribuindo com a nossa disciplina, eu acho que esse espaço também é uma forma de retribuir. A forma que a gente pode retribuir a vocês é dando espaço para vocês falarem da pesquisa, porque às vezes a gente publica, né? Passa 4 anos, 2 anos, 4 anos pesquisando e não divulga, a pesquisa fica lá guardada na biblioteca. Então, isso é muito importante, e assim, já vi aqui comentários dizendo que querem escutar a sua pesquisa, que querem esse momento, e se a gente puder realmente fazer, vai ser ótimo. Eu só queria fazer 2 observações para a gente encerrar. Primeiro, dizer que, mais uma vez, a gente ampliou as discussões da disciplina, porque quando a gente traz a psicolinguística lá no texto, a gente está olhando para processos, e a gente traz esse contexto histórico, filosófico que você apresenta, mas a gente olha também para processos de aquisição de linguagem escrita e falada. E aqui você traz um processo de aquisição da argumentação. Veja que que ampliação, né? Você traz um outro olhar para esses processos de aquisição. Então, amplia tudo aquilo que a gente vem discutindo. E dialoga com o que Elias trouxe também na semana passada, porque ele fala também de um processo de didatização de gêneros. Então, quando a gente traz o debate crítico para a sala de aula, a gente está didatizando um gênero que lá no contexto de Chile, ele é utilizado como um esporte, vamos pensar assim, né? Como uma disputa entre escolas. E aqui você traz, a sua pesquisa traz uma contribuição didática, né? Que você transforma algo que é competitivo em algo que vai possibilitar aprendizado. E, mais uma vez, gente, é um contexto de pesquisa que vocês podem olhar, se apropriar e aplicar em outros contextos. Pode ser um TCC de vocês. Então, realmente só tenho a agradecer. Eu acho que esse momento foi extremamente importante para a disciplina, e eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, porque a gente estendeu muito, eu peço desculpas pelo tempo, eu espero que tenha valido a pena a gente estender esse momento. E repetir, Douglas, que tem muitas mensagens aqui de agradecimento, desde a semana passada, que eles dizem que todo mundo é didático e explicam muito bem, e isso é muito bom, assim como falaram de Hugo. E aí, para a gente não extrapolar mais o tempo, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou encaminhar para vocês e vou pedir que vocês respondam em outro momento, para a gente não segurar mais o pessoal. Douglas e Hugo, se vocês quiserem finalizar falando algo mais, a professora
Mariana precisou se ausentar, que é a professora que também está com 2 polos, com a mesma disciplina. Mas, se vocês quiserem finalizar, para a gente encerrar esse momento. Vai falar primeiro. Quer falar, Douglas? Agora eu Pode ser. Eu quero agradecer, né, pelo momento aqui, e como o Rafa falou, né, a gente faz pesquisa, essa minha pesquisa vai ser publicada agora numa revista, e você fica se perguntando de quem é que vai ler, né, quem é que vai escutar, né, porque pesquisa, ela não traz dinheiro, mas ela traz uma alegria social para o pesquisador muito grande, né, e a gente sabe que quem está nessa batalha, principalmente nesse momento tão de absurdos que está acontecendo em nosso país, né, contra a ciência. Eu acho que fazer pesquisa e saber que tem pessoas que se debruçam sobre essas pesquisas traz uma satisfação, e é uma satisfação pessoal, que dinheiro nenhum paga, né? Então, eu espero realmente que esse momento tenha sido proveitoso para vocês. Espero mesmo que dentro da minha fala vocês tenham refletido a argumentação não como um campo político onde cada um só quer defender seu ponto de vista, e entendam agora que a argumentação é um processo de reflexão, né, sobre os discursos que estão sendo produzidos, e como professores e como pessoas, vocês saiam daqui cada vez melhores. É só isso que eu desejo a vocês nessa tarde de sábado tão gostosa. Que lindo, que lindo. Lindo. Pessoal, eu também queria agradecer e faço as minhas palavras às de Douglas também. Espero ter contribuído com vocês alguma coisa. A gente sempre fica muito feliz quando... Acho que a preocupação minha de Douglas e de Rafa tem essa preocupação com a escola, porque tudo a gente volta, não sei se vocês perceberam, a gente está voltando para as nossas pesquisas para a escola, escolaridade, argumentação. Então, a gente tem essa preocupação mesmo com a escola, porque a gente acredita na educação, né, e na ciência, e isso para a gente reflete nos nossos interesses de pesquisa, né? Eu acho que foi muito nítido isso, né, hoje, e foi muito bom também compartilhar esse momento, agradecer a Rafaela, a Douglas, sempre dando aula, assim, ensinando a gente aí, e é muito legal essa perspectiva sobre a argumentação, é bem, bem interessante, gostei. Então é isso. Eu quero só fazer uma quebra de ética na pesquisa e dizer que o sigilo é importante que vocês façam sigilo dos seus colaboradores, que os nomes sejam privados de conhecimento público, mas a colaboradora de Douglas sou eu. Eu sabia disso, não, ele falando eu na minha cabeça, né, Rafa? Eu fiquei muito feliz de desenvolver isso com ele. Ele realmente me ensinou uma metodologia de trabalho. O debate crítico realmente traz grandes contribuições para a sala de aula. Gente, é isso. Muito obrigada pela paciência, por terem ficado até agora. Os links das frequências estão no chat. Vou colocar no ambiente também. Vocês têm mais tempo para responder a pergunta final. E se quiserem abrir a tela agora para a gente tirar um print, eu agradeço. E estão liberados. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Deixa eu só interromper a